Olá, neste vídeo nós vamos ensinar a fazer um Velociraptor. Nós vamos começar pelo corpo, as pernas e os braços. Depois disso, vamos fazer o esqueleto e colocar todos os balões aí, até finalizar a nossa peça. Para melhor aproveitamento dos nossos vídeos, primeiro, assista o vídeo todo, do início ao fim. Dessa forma, você vai saber a ideia que contém o vídeo. Em seguida, você pode repetir o vídeo e pausar nos pontos necessários para que você possa aproveitar mais de cada um destes momentos. Aproveite já e dê um like nos nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação para receber as novidades do canal, compartilhe com seus amigos e tenha um ótimo, na verdade, um excelente aprendizado. Para a guirlanda do corpo, utilizaremos clusters com 5 balões. Nesta escultura, utilizamos todos os tons de verde possíveis, misturando eles durante o nosso trabalho. Você pode escolher fazer em tons de verde ou em qualquer outra cor que seja de acordo com a festa ou com o pedido do cliente. O primeiro cluster que nós vamos amarrar é um cluster de 3,5 polegadas. A linha que nós estamos utilizando é uma linha de construção. Depois de colocar o cluster de 3,5, coloque um cluster a 4 polegadas. Lembrando que nós não estamos usando nenhum critério para as cores, apenas amarrando de maneira aleatória para que a pele do dinossauro fique bem diferenciada. Amarre agora 10 clusters inflados a 4 polegadas e meia. Amarre agora um cluster de 5 polegadas, seguido de um outro cluster a 5,5. Amarre agora um cluster de 6, um de 7, um de 8 e 2 de 9 polegadas. Amarre agora um cluster a 8, um a 7,5, um a 7 e um a 6 polegadas.
Finalizamos aqui a cabeça, o pescoço e o corpo. Agora, vamos continuar na mesma guirlanda a fazer o rabo. Coloque 2 clusters a 6 polegadas. Dois clusters a 5,75. Agora 2 clusters a 5,5. O primeiro de 5,5 e mais um de 5,5. Agora amarre 2 clusters a 5,25. Dois clusters a 5 polegadas. Dois clusters a 4,75. Dois clusters a 4,5. Dois clusters a 4,25. Dois clusters a 4 polegadas. Dois clusters a 3,75. Você reparou que a gente está diminuindo os clusters com 1/4 de polegada de diferença de um para outro. Nós paramos no 3,75 e agora nós vamos colocar 2 mais de 3,5. Dois clusters a 3,25. Dois clusters a 3 polegadas.
2 clusters a 2,75. Dois clusters a 2,5. Dois clusters a 2,25. E para finalizar, 2 clusters a 2 polegadas. Faremos agora as pernas. Lembre-se, você precisa de um pedaço de linha no final da perna para amarrar a perna junto ao corpo, ok? Portanto, se você for começar amarrando a perna de baixo para cima, você pode amarrar o primeiro cluster do pé e ao final deixe o pedaço de linha para amarrar. Se você for começar a amarrar a perna da parte de cima, deixe o pedaço de linha e amarre o primeiro cluster. Para as pernas, estamos utilizando clusters de 4 balões. Nós vamos amarrar 2 grupos a 6 polegadas. Dois a 5,5. Dois grupos a 5 polegadas. Dois grupos a 4,5. E 8 grupos a 4 polegadas. Assim terminamos uma das pernas. Repita todo o processo para a segunda perna. Para o braço, deixe o pedaço de linha e amarre o primeiro cluster a 5,5. Seguido de 2 clusters a 5 polegadas.
2 clusters a 4,5. E 8 clusters a 4 polegadas. E assim terminamos um dos braços da escultura. Repita todo o processo para fazer o segundo braço. As pernas vão sair entre o cluster de 8 polegadas e o cluster de 7,5 do corpo, ok? Nós temos aqui um tubo de 3 metros de comprimento, que ele é suficiente para estruturar a cabeça, o pescoço e o corpo todo. Lembrando que 2 bases nas pernas são suficientes para segurar toda a estrutura de pé. Eu vou fazer uma marcação aqui só para marcar entre os clusters de 7,5 e 8 polegadas. Este ponto é exatamente o ponto onde nós colocaremos o nosso X para conectar as 2 pernas. Para anexar o X onde vão as pernas ao tubo que vai na parte central, nós vamos utilizar uma parafusadeira e os parafusos para metal. Esses parafusos já têm uma ponta especial para furar e conectar-se um ao outro. Posicione o X na marca e use o parafuso de metal para anexar um tubo ao outro. Faça esse processo de um dos lados e do outro também, para que fique bem firme. Cubra os parafusos com fita para proteger dos balões. Vamos fazer agora a estrutura da perna. Lembrando, pegue um tubo e meça a altura que você precisa. Lembre-se de deixar um pedaço a mais, que é o que vai fazer o contato dentro do corpo do personagem, ok? Então, depois de feito isso, medido tudo, a gente vai fazer algumas dobras para posicionar o nosso personagem. Ou seja, a gente vai fazer uma dobra para o joelho e uma outra dobra para o quadril para poder conectar as partes todas juntas. Utilize o dobrador de tubo para moldar as partes necessárias.
nós já temos uma das estruturas para uma das pernas, ok? Dobre a outra da mesma forma, mas lembre-se de fazer a curva que vai encaixar no quadril para o outro lado. Encaixe a perna na estrutura, deixando a parte onde vai o pé exatamente 90 graus. Cuidado para não deixar a perna vir mais para trás ou mais para frente quando você for parafusar, porque não tem como mexer mais depois. Então coloque exatamente reto, porque é a parte que vai no chão, e parafuse na parte de baixo. Lembrando que o joelho da escultura fica para a parte da frente da sua peça. Então cuidado para não colocar os tubos das pernas de forma diferente, porque você vai acabar colocando os joelhos para a parte de trás. Então esta curva, ela fica para frente da nossa escultura. Agora levanta até ficar 90 graus. Perfeito. Encaixe a segunda perna e verifique se o ângulo está reto na parte do pé. E aí sim, coloque o parafuso. Agora vamos inverter a peça e colocar 2 parafusos mais do outro lado, para ficar 100% seguro. Utilize as bases de concreto para colocar na sua estrutura. Lembrando que se você ainda não sabe como fazer as bases, assista ao nosso vídeo construindo a base. Outra coisa, nós encapamos esta base de verde para poder somar com o verde da escultura. Okay? Você pode escolher a cor que você quer encapar as suas bases. Encaixe a estrutura na base. Lembre-se, se você for fazer isso numa área externa, você pode usar as bases grandes, ou melhor, você deve usar as bases grandes para maior sustentação. Veja como a estrutura completa é suportada por apenas 2 bases. Agora sim, nós vamos moldar o corpo na posição desejada. Meça a dobra da cabeça mais ou menos no 4º cluster de 4,5 polegadas. Faça uma dobra para o pescoço, que vai diferenciar o corpo do pescoço na altura do cluster
de 5,5 e 6 polegadas. Agora vamos envergar o corpo, logo na altura do quadril um pouco mais, para levantar um pouco mais a nossa figura. Nessa posição já estaria perfeito, como um Velociraptor atacando. A gente quer agora ele um pouco mais levantado. E assim nós temos a estrutura toda do corpo pronta. Lembrando, se você quiser prolongar o rabo, você pode usar o alumínio, né, o vergalhão de alumínio de meia polegada ou de 3,16 de polegada. O que acontece? A gente não vai prolongar o rabo com alumínio porque a gente gosta do movimento dele solto, então ele fica mais realista. Aqui nós temos um tubo principal que vai da cabeça, o pescoço, o corpo e o início do rabo. E nós temos dois outros tubos que fazem as pernas do personagem. Tudo isso junto por um X soldado de tubo também. Lembrando, o tubo das pernas é um tubo de meia polegada e o tubo do X é um tubo de 3/4 de polegada. Por isso que um se encaixa dentro do outro. Nós vamos agora encaixar a guirlanda da cabeça, pescoço e corpo na estrutura. A gente não costuma subir em escada para alcançar os pontos mais altos dos trabalhos que a gente faz. A gente preza pela segurança em primeiro lugar. Então o que a gente faz nesse caso, a gente vai trazer a escultura para a altura da nossa mão. E dessa maneira a gente pode trabalhar encaixando e soltando aos poucos até que esteja completo.
Perceba que as pernas saem exatamente entre o cluster de 8 e 7,5 polegadas. Encaixe agora uma das pernas no tubo. Infle clusters para cobrir caso algum espaço ainda esteja aparecendo. Pode ser que quando você faça a medida, ela não seja exatamente o desejado. Então, nesse caso, coloque alguma coisa para preencher. Esse cluster é de 6, esse cluster é de 8. Então, nós vamos pegar um intermediário de 7 polegadas e preencher este espaço. Você pode colocar clusters, duplets, 3 balões ou apenas um balão nos espaços para fazer os preenchimentos. Dessa forma, a figura fica uniforme. Vamos agora amarrar os braços à escultura. Vamos fazer alguns movimentos na guirlanda para poder fazer um encaixe perfeito. Primeiro, vamos subir um dos balões do último cluster para poder ter essa superfície plana, que será encaixada exatamente nesta posição. A partir de agora, vamos fazer um movimento para baixo, ou seja, deslocando um outro cluster desse jeito, e agora um mais para frente, deslocando um outro cluster para a parte de trás da guirlanda. Repita o mesmo processo para fazer o outro braço. Nós vamos agora, com o auxílio do balão 260, amarrar o braço ao corpo. Passe o balão 260 ao redor dos balões. Posicione o braço. E agora nós vamos puxar e amarrar do outro lado. Passe ao redor dos balões do outro lado. E assim os braços estão posicionados no nosso dinossauro. Faremos agora a parte de baixo da boca do dinossauro. Utilizaremos clusters para fazer uma guirlanda oval, ou seja, um cluster ovalado. O balão maior está inflado a 4,5 e o menor a 2,5. Então amarre o primeiro grupo e agora nós estamos usando um balão 260 para amarrar a guirlanda toda. Depois deste, amarre um conjunto todo a 2,5. Seguido de mais um cluster com 4,5 e 2,5. Outro cluster todo a 2,5. Outro cluster 4,5 com 2,5. Outro cluster todo a 2,5. E para finalizar, um cluster com 4 polegadas e 2,5 polegadas. Repare que ele é menor do que o cluster anterior. E um grupo todo a 2 polegadas para o último.
Corte o excesso. E agora nós temos a parte de baixo da boca do dinossauro. Vamos fazer as unhas dos pés e das mãos do dinossauro. Para a unha da mão, nós vamos utilizar o balão de 5 polegadas e o balão 160. Corte o pedaço final do balão 160 preto. Use a bomba própria para o balão 160. O comprimento da unha vai ficar a seu critério. Agora, infle o balão de 5 polegadas e meça ele a 4. Dê o nó bem na ponta do seu balão. Conecte agora a unha ao balão. Coloque o ar para cima e apenas conecte um balão ao outro. Ponha para a parte interna e pegue tudo do outro lado. Torça e dê o nó com a parte restante do balão 160 que você cortou. Todas as técnicas usadas aqui você já conhece dos nossos outros vídeos. Então, se você não lembra, esta técnica é a dobra da maçã. Nós temos um vídeo só dela. Balões não redondos e muito mais. Repita esta operação 5 vezes mais para ter 6 unhas, 3 para cada mão. As unhas do pé serão feitas da mesma forma, só que com um balão maior, inflado e medido a 6 polegadas. Este é um balão de 11 polegadas que foi medido a 6 polegadas. Lembra? O nó bem no topo. Agora utilizaremos um balão 260. Corte e infle a parte final dele. De novo, a unha fica a seu critério. Dê um nó. Conecte a unha ao balão redondo. Faça a dobra da maçã. Segure tudo do lado oposto. E dê um nó. De novo, repita este processo 5 vezes mais. 3 unhas para o pé, 3 unhas para o outro. Depois de fazer as 6, amarre 3 e 3. A primeira e a segunda. Amarre um pouco afastado, que é para passar por dentro da guirlanda. E depois amarre a terceira. Assim as 3 estão amarradas. Quando você encaixar na guirlanda, elas se juntam automaticamente e ficam bem firmes no pé. Encaixe por trás da perna para a frente. Repita o processo no outro pé. E também nas mãos. Amarre a boca, a estrutura, usando um 260.
Procure o cluster mais próximo da abertura da boca e posicione a boca aberta. Use foam board para cortar os dentes do personagem. O tamanho dos dentes será de acordo com o tamanho da boca. Caso você faça um dinossauro maior ou menor, você tem essa opção de fazer os dentes maiores ou menores. Eles só têm necessariamente que ser proporcionais ao tamanho da boca. Você pode fazer dentes mais compridos e pontudos, ou você pode fazer os dentes mais baixos e mais largos. Estas partes serão cortadas. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes. Corte a quantidade necessária para a sua figura. Proteja a superfície para cortar. Para finalizar agora, basta fazer os olhos e as pálpebras. Para as pálpebras, vamos fazer uma distorção. Pegue um balão de 11 polegadas e coloque um balão 260 dentro dele. Meça mais ou menos a altura do balão para colocar o 260 dentro. Desta forma, o bico do 260 fica exatamente paralelo ao bico do balão de 11 polegadas. Infle o balão de 11 polegadas para abrir espaço para o 260. Agora infle apenas o 260. Puxe o excesso de balão e amarre o início e o final do 260. Corte. E aqui temos a pálpebra do dinossauro. Repita o processo para o outro lado. Infle um balão amarelo a 4,5 e reponha o balão que está na posição onde os olhos irão. Repita o mesmo processo do outro lado. Com o auxílio do bico do balão, amarre na parte interna, acima do olho.
Repita o passo do outro lado. Use uma caneta preta permanente para pintar os olhos. Dá pra ver se tá tudo riscadinho ou na câmera parece como um negócio preto só? Não é boa, né? Ficou bom? Você pode usar adesivo para fazer os olhos. Só que se por algum motivo essa escultura for ficar um longo tempo no local e os olhos começarem a esvaziar, ou porque o balão vai perdendo o ar com o tempo, esse adesivo vai enrugar. Quando você pinta e o olho diminui de tamanho, a tinta pintada, ela acompanha a diminuição, então você não vai ver nada deformado na sua escultura. Use um adesivo permanente. Nós usamos o U-Glue ou uma dupla face bem forte para colar os dentes na escultura. Encontre a melhor forma de colocar os dentes para que eles fiquem na posição reta e fica a seu critério a quantidade e o tamanho deles. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso Velociraptor? Incrível, né? Ele tem 2,70 m de altura, mas é super mansinho, ele pode ir para qualquer festa. Então agora que você já entendeu o processo de fazer esse dinossauro, tente aí você agora na sua casa. E qualquer dúvida, comente no vídeo, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em te responder.